O povo é livre para se manifestar, pô. Ué, você vai negar esse conhecimento também? Vai negar esse direito fundamental, liberdade de expressão? Tá tendo manifestações pacíficas. Eu passei por 4 bloqueios de estradas. Em todos eles, eu vi pessoas ordeiras, sentadas em suas cadeirinhas de praia, ouvindo o hino nacional, com a bandeira do Brasil, fazendo seu churrasquinho, porque o Mato Grosso produz muito alimento e ali não tinha ninguém brigando, né, para criar a baderna. O pessoal falou assim: ó, a minha etapa de alimento está aqui, levou lá sua contribuição, sentou, as crianças brincando. Quando veio a chuva, pô, colocaram a tenda e fizeram ali essa manifestação de pensamento. Existe, né, no nosso sentimento, né? Ah, pô, vai bater na tecla de urna. Não é bater na tecla de urna. O que nós estamos questionando aqui, que eu questiono, é que houve um favorecimento para um determinado candidato. O princípio da impessoalidade ele foi ferido. Isso é notório, não dá para não negar. A partir de quando? Porque assim, muito se discute Vou a te dizer. urna, né, cara? Não, vou te dizer a partir de quando. Muito se discute a urna. Eu Só vou que te dizer a a partir de urna quando. talvez seja só a legitimização de todo um processo, né? É o que vai confirmar o voto ali. Mas só que isso acontece desde antes, né? A partir de 2 de janeiro de 2019. Primeiro dia na cadeira de presidente, o Bolsonaro começou a sofrer isso aí. A partir do primeiro dia. Entendeu? Desde o primeiro dia que esse homem sentou naquela cadeira, ele sofre ataques da mídia, ele sofre exploração do conteúdo pessoal dele, ele sofre acusações sem fundamentação, ele sofre todo um planejamento estratégico para que as coisas deem errado, né? Até com ministros que ele teve que colocar, né? E talvez não fosse, né, os ideais, mas ele colocou, vamos botar assim, o ministro da Saúde, que ele colocou o primeiro lá. Você via que o cara trabalhava contra ele. O cara sempre trabalhou contra ele, o Mandetta, pô. Sempre. Né? Mas ele teve que colocar alguém técnico, colocou daquela forma. Foi difícil ele equacionar a solução daquele problema. Então a gente encara que desde o primeiro momento que você vê a grande mídia batendo no cara. Você fala assim, não é pra mídia ter. Hoje você dividiu a mídia brasileira. É canal conservador. Que canal conservador, bicho? A função da imprensa é só uma. É transmitir a informação. Eu não posso dar ênfase, não. O melhor, para mim, né, o jornalista tem que ser o locutor da Globo lá, né, porra, né? Da voz marcante lá, né, pô? Cid Moreira. Cid Moreira. Pô, tu viu o Cid Moreira narrando? E acabou de acontecer, eu não sei o que. Era zero expressão. Sempre frio, mesma coisa. Ele só transmitia, só transmitia. A partir de um determinado momento, a gente começou a ver jornalistas fazendo, né, ensaios. É tudo ensaiado. Aqui é ao vivo. O que eu estou falando aqui é tudo ao vivo, o que você está falando é tudo ao vivo. Jornalista de determinados canais só trabalha com TP. Só com teleprompter. Ele vai lá e vai assim, não, tem todo um trabalho de redação. O trabalho de redação dele é escrever o texto manipulador, que não veio de forma livre e autêntica da cabeça dele. Ele bota no computador, aparece na tela e ele lê. E aí ele faz as encenações de caras e bocas. Como eu vi ontem, né? Depois que eu cheguei, fui descansar um pouquinho, conversei contigo, a gente já tinha, né, visto que não daria para fazer a transmissão ontem. E aí eu parei para assistir uma programação lá da TV Globo, o jornalista da Globo, né, colocando o público contra, né, a liderança da campanha do presidente Bolsonaro, porque ela contratou empresas para auditarem. Falou assim, a empresa contratada pela própria liderança da campanha, pode dizer, ele já foi completamente parcial. Completamente parcial. Ele está induzindo a população a ter um pensamento. Qual é o pensamento? Pô, quem é que vai contratar? Se você não for interessado em se defender, quem vai... Então, é o seguinte, né? O acusado contratou o melhor advogado criminalista. Então, eu estou dizendo o quê? Que o acusado é culpado, porque ele contratou o melhor advogado. Eu não tenho esse direito. E a entonação, o que você está dizendo, já é para induzir que, ó, Sim. o que aparecer aí foi produzido pelo interesse dele. Exatamente. Não que seja real, não que tenha problema. Exatamente. Mas, assim, como ele é o próprio contratante, não tem credibilidade. Exatamente. É isso? Falando que são as 2 melhores empresas de auditoria, né, do Brasil e com renome mundial. Sim, irmão.
Aí, cara, olha só, nesse ponto, né? Então, aonde começou? Você citou o primeiro dia de governo, né? Sim, Então, pela tua fala, porra, desde o primeiro dia de governo, esse governo sofre esses ataques. sofre. Mas o quê? E do outro lado, como é que ficou? Porque assim, irmão, a gente também tem que fazer um contexto histórico aí, recente. A eleição de 2018 marcou pelo antipetismo. Sim, Então as pessoas sabiam muito mais do que não queria do que queria, sim, né? A corrente conservadora de direita era forte, né? É sim. uma crescente, só está aumentando. Esse ano provou isso, apesar do resultado da urna. Mas 2018 vinha de um ataque contra o PT desde 2012, né? Quando a economia começa a ir ruim, governo Dilma, depois veio a manifestação de 2013, depois veio a eleição de 2014, que o Aécio quase levou, né? Todo mundo parecia que o Aécio ia levar, não levou, assim como parecia que o Bolsonaro ia levar, também não levou. E aí, cara, a mídia, essa mesma mídia, batia no PT diariamente, pô. Foram os casos de corrupção. E aí, 2018, o PT era o partido que tomava porrada diariamente na mídia. Ou não foi isso? Mais ou menos foi isso. Não, assim, O problema é que depois de 2000 e... Aí veio a eleição em 2018, né? Com esse partido, né? E com esse grupo justo, né? Porque foi tudo processado, tudo comprovado, né? Os casos de corrupção, todo mundo preso, devolução de dinheiro, tudo isso que você já narrou pra gente aqui. E aí 2018 mudou, pô. 2019, né? Bateu no governo e pararam de bater no PT. Pelo contrário, foi tendo uma limpa de tudo isso que foi feito de 2012 a 2016, sim. no impeachment da Dilma. Então, o que é Deixa isso eu aí, vou irmão? trazer aqui uma informação bem profunda, né, para o teu público, né, e depois vai checar lá nas redes sociais, no Google, não tem problema nenhum. Né? Isso tudo que você falou, assim, do Aécio, aquela coisa toda ali do PSDB, isso tudo foi o que a gente chama de teatro de tesouras. Esse teatro de tesouras, né, ele acontece muito em partidos de esquerda em países com um viés socialista. Te dar um exemplo: Venezuela. Venezuela hoje tem dois governos. Você tem o Nicolás Maduro e você tem o Guaidó, também se declarando presidente. Mas se você for conversar com venezuelanos, com professores venezuelanos, como eu fui procurar conversar, isso é um grande teatro de tesouras. Porque teve um determinado momento, na penúltima crise da Venezuela, que toda a tropa apoiaria o Guaidó. E ele não aproveitou essa oportunidade. Então, tu consegue entender como a coisa não estava bem desenhada, não estava bem explicada, e a população não sabe disso? Foi preciso, a gente buscar esse conhecimento com professores venezuelanos, né, com deputados venezuelanos que vieram aqui ao Brasil, né, e que participaram de congressos. O Brasil Profundo foi um deles. Né? Por isso que é importante, você que é conservador, participe desses congressos, participe dessa interação, dessa troca de ideias. A esquerda faz isso há muito tempo, há décadas. Eles promovem encontros, né, para difundir, né, o pensamento marxista. Entendeu? Há muito tempo. Rapaz, outro dia desse a gente viu, né, um professor, um cara falando, né, no WhatsApp, ele foi colocando, porra, né, uma frase bonita pra caramba, né? Pô, eu falei assim, pô, cara, tu sabe de quem é essa frase aí? Aí ele falou assim, pô, sei, pô, é a mulher que é símbolo, porra, né, do feminismo, aquela coisa toda. Falei, pô, tu sabe o que essa Luísa aí foi, cara? Ela falou, pô, não. Ela falou assim, ela foi amante de Jean-Paul Sartre, pensador francês. Ele, pô, só que tem um problema. Esse cara aí, a Simone de Beauvoir, ela, como amante dele, eles adotaram uma criança e eles queriam que essa criança tivesse relação sexual com eles. Eles achavam que a criança tinha liberdade para colocar a sexualidade em pauta. Tu sabia disso, cara? Eu assim, pô, não sabia não. Mas tu está promovendo uma frase de uma mulher como essa, então você está incentivando o pensamento dela. Né? É uma triste cena. Aqui no Brasil não foi diferente quando a gente viu esse fenômeno do Aécio. Né?
já teve diversas produções, né, inclusive documentários, colocando que isso foi um teatro de tesouras, cara. Isso é colocado propositalmente. É um estado que já deixa de ser paralelo. Você fala que assim, pô, Márcio, no Rio de Janeiro, nosso estado, né, tem um estado paralelo lá com o crime organizado na Assembleia Legislativa, lá né, nas câmaras municipais. Eu falei assim, não tem um estado paralelo, irmão. É o próprio estado. É o próprio estado. A partir do momento que o tráfico de drogas e que pessoas que foram condenadas conseguem adquirir uma cadeira dentro da Assembleia Legislativa, já é o próprio estado que está ali dentro. Pô, nós temos um ex-governador que é condenado a mais de 390 anos. Pô, se você pegasse o cara mais brabo lá, né, do teu departamento, ele tem 390 anos de condenação? Desculpa aí, irmão. Do meu departamento, não. Do crime que tá lá custodiado com o meu departamento. Do detento. No meu departamento, os bravos não tem um dia, meu irmão. Boa correção. Por favor. Lá no departamento penitenciário lá, tu pegar o cara Marcola, mais brabão. né? Não, que mas tem mais anos. aqui contigo, aqui em Brasília. Em Brasília, tem um monte. Acima de 390? Tem uns caras com 200 e tanto, eu não vou saber. Pois é, a gente teve um governador no Rio de Janeiro com 300 e poucos anos de cadeia, declarado já. Sim. Isso é o próprio crime. Não é um estado paralelo, é o próprio crime dentro. Então, quando a gente vê essa situação política que você falou assim, a do AS, porra, né, dessa pegada de confronto com a esquerda, tudo aquilo ali já estava montado, cara. Tudo ali era uma farsa. Nós acordamos com as eleições de 2018. E aí sim, aí nós temos que entender nossa dificuldade em reverter a situação agora, onde nós erramos. Onde nós erramos? Nós erramos quando em 2020 a gente não conseguiu fazer um plantel de vereadores e prefeitos de direita. E aí eu respondendo aquilo que você falou, pô, sempre bateram no PT. E como o PT conseguiu se sobrepor a isso? Nós não podemos menosprezar e nem subestimar nossos adversários. Ali tem cara com mestrado, doutorado, pós-doc, tudo aquilo ali. O que os caras fizeram? Falaram assim, a nossa visão da ideologia do PT, ela está desgastada. Eles foram, então, atrás de um outro partido. Pô, vai pegar o Partido Comunista do Brasil? Pô, não vai. A população já sabe o que é comunismo. Pegaram o PSB. Que ninguém sabe o que é PSB. Pergunta para a população, meu irmão, o que é PSB? Ele não sabe o que é, cara. Mas quem é o PSB? O PSB tem uma das maiores bancadas no Congresso Nacional. E prefeituras. E prefeituras. E nas Assembleias Legislativas dos Estados. Então, esse pessoal entrou em mobilização. Eles fizeram a guerrilha. Pô, você via a cara do PSB na minha cidade. Vice na chapa do PT se dizendo bolsonarista. E o discurso deles qual era? Pô, essa mentira. O cara que fala isso é um mentiroso. A política municipal ela é diferente da política a nível nacional. Mentira. A política municipal ela segue a regra de quem está aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Você que está falando isso para a população é um mentiroso. Você está induzindo a população a um erro. A política municipal ela é um braço, é um tentáculo do Congresso Nacional. Por quê? Porque, cara, é o vereador que está em contato direto com a população. É o vereador que vai no mercadinho, é o vereador que te encontra, pô, na padaria, é o vereador que te encontra, é o vereador que conhece a tua família, é o vereador que você converse vereador, vai lá em casa. Ah, fulano, vai lá em casa, final de semana. E aqueles núcleos familiares tem 20, 30, 40 pessoas na família. Irmão, para trazer isso para o momento atual e quem está em casa entender bem, é o segundo turno da eleição, onde quando entrou os deputados e toda aquela base de apoio trabalhando pro Bolsonaro, né? Teve um ganho de 8 milhões de votos. Ele teve 50 no primeiro turno e 58 no segundo. Sim. O PT o Lula teve 56, foi para 60. Sim. Então essa base de apoio que você está citando, ela é importante, foi por isso que eu citei
a falta de uma estrutura partidária, porque a Não, regra isso do mesmo. jogo é essa, né? Sim. Bolsonaro fala toda hora, 4 linhas, 4 linhas. O que que são essas 4 linhas aí? É regra do jogo. Sim. Tem gente até que já não tá nem gostando mais de ouvir isso, né? Porque Mas parece assim, que é um jogo de futebol. Entendeu? Só que o pessoal tá entrando com a bola alta na canela e ele tá esperando o apito do juiz. o apito do juiz, meu pai, Todo mundo entendeu, não precisa nem falar, né, galera? Todo mundo já entendeu. O apito do juiz. entendeu? Não, vai ver. É como você pegar uma tropa de combate urbano como o BOP, entrar na favela e falar, ô rapaziada, calma aí, estamos jogando na 4 linhas, porra. E o vagabundo lá falou, toma, tá, Quatro toma linhas aqui é 4. o cara. Entendeu?